E no Boletim Entrevista de hoje a gente continua falando sobre literatura infantil e o incentivo à leitura nessa fase da infância. E para falar disso eu estou aqui com a professora Camila Medina, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Univap. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Samuel. E professora, qual que é a importância da leitura nessa fase da primeira infância, na fase da adolescência? Contribui para o desenvolvimento da criança? Sem dúvida nenhuma, contribui muito, né? Primeiro que a gente vive numa sociedade leitora, então inserir a criança na leitura significa inserir a criança nesta sociedade, né? E em relação ao desenvolvimento cognitivo, né, afetivo, emocional da criança, a leitura trabalha com criatividade, né, com formulação de hipóteses, com resolução de problemas. Então, todos os aspectos da cognição, né, do desenvolvimento cognitivo, que interferem diretamente aí nesse desenvolver da criança, sem contar ainda as questões afetivas, né, lidar com sentimentos, conseguir trabalhar esses sentimentos, o que é sentir raiva, o que é sentir amor, o que é sentir, né, e saber lidar com isso. Então, a leitura só traz benefícios para criança e adolescente, né, do modo geral. A leitura, logo nessa primeira fase da vida, ajuda a ser um adulto mais preparado. Sim, um adulto mais envolvido nas questões do lugar que ele está, né? Um adulto que consiga ter esse domínio dos sentimentos, um adulto que consiga organizar melhor os problemas e a resolvê-los de uma forma mais coerente, né? E mais assertiva. Né? Então, é isso que é importante, quer dizer, não ferindo o que sente, o que deseja e não agredindo o outro, né, com as suas atitudes. Então, o ler, as histórias, o contar histórias, né, leva a tudo isso, né? A leitura, o livro, né, é o recurso fundamental, por exemplo, para teatros, para cinemas, é a história, né? Então, a partir da história, a criança vai se desenvolvendo cada vez mais. E a gente precisa da leitura em todo momento da nossa vida. Todo momento. Em todas as fases da vida, seja para interpretar uma bula de remédio. Sim. Né? Ou para uma entrevista de emprego, sim. Né? Enfim. Exatamente isso. Como vivemos numa sociedade leitora, numa cultura leitora, quando a gente não coloca, não possibilita a criança ser um leitor, nós, enquanto sociedade, estamos agindo de um modo a prejudicá-la. Entendeu? E aí prejudicar a sociedade também, porque ela faz parte dessa sociedade. E é um grande desafio, né? Eu acho que sempre foi um grande desafio, hoje, sobretudo com o desenvolvimento da tecnologia, né? Mas incentivar as crianças a pegar um livro, a ler, que seja um quadrinho, que seja uma leitura prazerosa, mas mesmo assim é bastante difícil, né? Como que a escola ela pode contribuir e também como a família tem que agir? Bom, a criança pequena, ela tem prazer pelo livro, né? A gente vê crianças pequenininhas, 3, 4 anos, assim, 5 anos, elas vão às bibliotecas da própria escola, né? Elas pegam aqueles livrinhos, elas encantam com as imagens, elas gostam de ouvir as histórias, então, esse momento é importantíssimo para que a gente consiga despertar na criança esse interesse, esse desejo pela leitura e, de algum modo, a escola deve exercer, a partir de projetos de leitura, né, a continuidade desse prazer que a criança que nem é leitora ainda tem pelo livro, né? E aí, quando essa leitura, ela domina a leitura, e ela conseguir entender o quanto é rico ter esse livro na mão. Realmente, a concorrência com a tecnologia é muito difícil, porque com um videozinho, que no cérebro da criança, é mais interessante, às vezes, você assistir
aquela imagem que tem som, imagem, movimento, né? Muita cor. Muita cor, né? Do que às vezes o livro. Mas se você consegue mostrar para ela o quanto ela pode criar ao ler aquele livro, né? Imaginar ao ler o livro, ela vai despertando esse interesse. Os pais a escola é fundamental para isso. A escola é né, é a tarefa da escola tornar o sujeito leitor, né? Então é a grande tarefa da escola. E os pais, eles contribuem trazendo esses livros para dentro de casa, desde pequenininho, né, mostrando, mas eu também considero uma questão importante, sabe, que ajuda, eles serem referência, eles serem modelo. Então, se a criança vê, né, um pai, uma mãe lendo, ela vai construindo, né, a ideia de que aquele é um comportamento do adulto, né? Então, ser leitor é um comportamento do adulto. Mas, normalmente, o que elas observam? TV. Então, aquele pai fica né, no final de semana, fica na TV, né? E acaba não reservando um tempinho para o ler. Então, elas perdem essa referência, esse modelo do leitor, que é também importante ali. A escola, ela vai ensinar, mas os pais, eles vão dar o exemplo. Dar o exemplo, dar a referência. Professora, muito obrigado pela conversa, seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada a vocês. É isso aí, pessoal. Voltamos ao estúdio.